Nada melhor do que nós estarmos diante do Senhor, na presença do Senhor, para nós adorarmos o nome dEle. Não importa se estamos em um grupo aqui na igreja, ou se você está aí acompanhando com a gente agora, ou talvez daqui uns dias você está aí acompanhando. O importante é que nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, domingo passado, quarta-feira, domingo retrasado, nós iniciamos aqui uma ministração, na verdade uma série de uma pregação, um tema de pensamentos. E hoje nós vamos dar continuidade nessa ministração, e eu gostaria que você já abrisse sua Bíblia. Nós vamos ler o versículo base desta série, que é Romanos capítulo 12, versículo 2. Você aí na sua casa, você pode marcar esse texto e nos acompanhar. Talvez, se você estiver ouvindo essa ministração, não ouviu a primeira de domingo passado, retrasado, você pode olhar aqui no Facebook, vai estar o link aqui embaixo, ou se for pelo YouTube, você pode ver tanto no link embaixo quanto no card que vai estar em cima. Mas eu aconselho você a assistir a primeira parte, até para você estar acompanhando a palavra do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu quero fazer uma observação aqui do texto, que eu deixei no próximo slide, que diz o seguinte: é o mesmo texto, mas com uma observação: renove a sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, como nós vimos já, a nossa vida ela é iniciada, ela é sugestionada, a nossa vida poderia dizer aí que ela é controlada pelos nossos pensamentos. Não tem nada que nós fazemos, não existe nada que uma pessoa faça que primeiro isso não iniciou, não começou no pensamento. Aí nós ouvimos aí, e é comum nós ouvimos as pessoas dizerem assim: quando eu vi eu já tinha feito, quando eu percebi, quando eu caí em mim eu já tinha feito. E não é difícil nós ouvirmos pessoas dizerem assim, tanto em falar alguma coisa quanto em fazer. Só que isso é uma maneira que nós encontramos de nos enganar, ou de nos proteger, ou de arrumar uma desculpa para aquilo que nós fazemos. Afinal de contas, nada do que nós fazemos deixa de passar primeiro pelo pensamento. Pastor, mas não acontece de alguém fazer algo sem perceber? Pode até ser que naquele momento ele faça algo e ele não percebeu de fato o que fez, mas o fato dessa pessoa ter chegado nesse ponto para fazer o que fez, nada mais é do que o que ela já tem. Nós vimos aqui o próprio Jesus dizendo que a árvore, ela dá o seu fruto de acordo com a sua espécie. Nós conhecemos a árvore pelo fruto. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E coração, quando a Bíblia fala de coração, ele está falando da central das emoções, está falando do nosso pensamento, da nossa mente, apesar de estar falando de coração, mas era a linguagem da época dos escritores. Então, quando a Bíblia diz, olha, a boca fala do que o coração está cheio, aquilo que nós fazemos é aquilo que nós já pensamos. Então, quando uma pessoa faz algo, é porque ela já está condicionada a isso. Isso é muito simples nós observarmos quando, se você for numa autoescola, os alunos que estão ali, principalmente no primeiro dia, quando ele vai trocar a marcha do carro, ele tem que olhar, e ele olha, ele esquece de apertar a embreagem, e ele aperta a embreagem e acelera, ele esquece de soltar a embreagem, porque ele está ali, ele não consegue pensar, raciocinar tudo o que tem que fazer. Mas de repente passa o tempo, e quando se torna um motorista habilidoso, ele já não percebe mais, ele já não percebe mais pisando no acelerador, no freio, na embreagem, trocando marcha, já se torna algo automático. Isso significa que nós não pensamos para fazer isso? Não, significa que nós nos condicionamos. Da mesma forma, para andar,
Se você observar um garotinho, um bebê, quando ele está aprendendo a andar, os pais estimulando, é uma dificuldade, porque o bebê, a criança, ele tem que pensar, ele tem que raciocinar no que ele está fazendo, um passo para frente, um outro para frente. Quando vai andar de bicicleta, da mesma forma, os pais ficam com os filhos, olha para frente, não olha para o lado, e todo aquele complexo de informações, aí de repente, a criança aprende a andar de bicicleta, aprende a andar, e se torna algo muito natural. E a nossa vida também é desse jeito. Toda a nossa vida ela é tocada, ela é direcionada pelos nossos pensamentos. Nós precisamos então entender que, se a nossa vida ela é direcionada, comandada, tudo que nós fazemos inicia no pensamento, nós temos que cuidar muito bem do pensamento. Temos que cuidar. E como nós podemos cuidar? Primeiro, nós temos que entender como que Deus pensa, porque Ele nos fez para sermos iguais a Ele. E uma vez sendo igual, semelhante, nós precisamos entender como Deus pensa. Então é difícil entender como Deus pensa, porque como nós vamos entender a Deus? Mas o próprio Deus, Ele se revelou. Ele disse que Ele é amor, que Ele é misericórdia, que Ele é justiça. O próprio Deus, Ele se revelou quando Ele desceu dos céus e veio à terra fazer o homem com as próprias mãos. O Deus, Ele se revelou quando Ele enviou seu próprio Filho para morrer na cruz. Ele estava mostrando o tamanho do amor dEle, estava mostrando o quanto Ele se importa comigo, quanto que Ele se importa com você, quanto que Ele se importa conosco. Então, quando nós paramos para analisar como que Deus pensa, Ele pensa em amor, Ele pensa em misericórdia, mas é difícil então pensarmos igual a Deus, porque nós nunca poderemos amar igual a Deus. Sim, é verdade. Nós nunca poderemos amar alguém e ao mesmo tempo aplicar a justiça que a pessoa merece. Sim, não podemos, porque o nosso amor impede, na maioria das vezes, na maioria esmagadora, de nós aplicarmos a justiça. E quando precisamos, nós clamamos por uma misericórdia, que queremos uma misericórdia sem consequências. E Deus, Ele nos ama, Ele aplica a justiça, Ele é misericordioso, sem interferir em nenhuma delas. Então, como nós podemos pensar então? O apóstolo Paulo, ele nos detalha isso muito bem explicado. O apóstolo Paulo, lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele diz o seguinte: irmãos, entenda de uma vez por todas. Ele diz: olha, finalmente, pelo amor de Deus, entenda um negócio. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então isso nos leva a nossa vida, que o nosso pensamento foi algo criado por Deus para nós direcionarmos a nossa vida. E aí eu faço um questionamento aqui, que é uma das coisas mais difíceis talvez de nós entendermos, que é: qual é o propósito de Deus para a nossa vida? O que Deus quer de nós? E às vezes nós ficamos esperando que vamos abrir a Bíblia e Deus vai ter uma palavra. Acontece sim, Deus usa a palavra dele, está ali, é a palavra dele. Nós ficamos esperando que alguém, um profeta, um pregador que venha de fora, ou que talvez um sonho, numa visão que nós tenhamos, Deus nos dê uma direção. Só que a essência do propósito de Deus, o segredo do propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, já está em nós. Deus já deixou o segredo do propósito em nós. É como se Deus criasse um cadeado e deixasse a chave conectada no cadeado. E às vezes nós chegamos e olhamos para o cadeado com a chave e ainda nos questionamos: como abrir esse cadeado? Qual é o segredo dele? Deus já deixou o segredo ali. E esse segredo é a nossa mente, os nossos pensamentos. Por quê? A Bíblia diz que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus. A nossa mente, o nosso ser. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Então o nosso propósito, ele está intimamente ligado aos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos é a ferramenta principal para nós entendermos o nosso propósito, para nós entendermos o que Deus quer de nós. Só que acontece que nós temos preguiça de pensar. É difícil pensar, dói pensar, cansa pensar. Você pode ver alguém cansado em casa, chega: o que foi? Fala: estava pensando. Só pode, porque é tão difícil pensar.
Deve que quando um pai de família ou uma dona de casa chega em casa e os filhos querem vir brincar, ela fala: não, filho, por favor, não. O papai está cansado, o papai estava pensando, eu estou quase descobrindo o que nós devemos fazer. Então olha que situação bem ao contrário. Nós dedicamos energia, tanta energia, nos cansamos, nos desgastamos em algo que não vai nos mostrar o propósito. E pensar não cansa. E acontece que, se nós nunca pensarmos naquilo que queremos, se nós nunca falar daquilo que queremos, nunca alcançaremos, nunca conquistaremos o que nós queremos. E a Bíblia está cheia disso. Acontece que nós não pensamos na própria leitura bíblica. Eu ministrei aqui já outra ocasião de por que Deus chamou o Abraão para ser o pai de uma grande nação. Sabe por quê? Porque no coração do Abraão, na mente do Abraão, ele tinha: eu quero um filho. Enquanto as pessoas, e muitas pessoas, estavam despreocupadas porque tinha 1, 2, 5, 10 filhos, ou talvez não tinha filhos e não estava preocupado, o Abraão, ele vivia cada momento da sua vida desejando ter um filho. Isso é tão verdade que nós não pensamos nisso. Nós lemos, estudamos, ouvimos, mas não pensamos. Quando Deus chama o Abraão já tinha no coração o desejo de ter filho. Quando Deus chama o Moisés para ser o libertador de Israel, Moisés já sabia no seu coração, já queimava um desejo de ser o libertador dos seus irmãos. Com 40 anos de idade, ele sai do palácio para ver como que estavam os seus irmãos, justamente porque ele se preocupava com eles. E ele vê um egípcio batendo num hebreu. E então ele vai defender e por um acaso, um acidente, ele mata o egípcio. Isso, o que ele estava fazendo? Ele estava no seu coração, na sua mente, dizendo: o meu propósito, o meu objetivo, o que eu quero fazer é libertar os meus irmãos desta opressão. E todos que foram chamados por Deus, nós vamos ver que eles estavam nessa situação. Então, se nós não pensarmos, nós não começarmos a cuidar dos nossos pensamentos, nunca chegaremos aonde Deus quer, e nunca chegaremos aonde um dia remotamente sonhamos. Porque se nós não pensamos, nós não sonhamos. Uma pessoa que não pensa, não sonha. E nós falamos já tudo isso aqui, fiz um resumo da ministração passada. E o que nós vamos falar hoje é exatamente o seguinte: o nosso passado, o seu passado, o que você fez, aonde você foi e aonde você está, não define aonde você vai. O lugar que você está, o que você já fez na sua vida, o que você tem hoje, o que você é hoje, não pode definir, não tem o poder de definir para onde você está indo. Nós vamos entender muito bem isso aqui, porque o lugar onde você já esteve, as coisas que você já fez, é muito menos importante do que o que você vai fazer. As coisas que o Moisés fez, os 40 anos enquanto esteve no Egito, depois ele foi para Midian e ficou os 40 anos, isso não teve importância nenhuma na vida dele do que ele fez nos últimos 40 anos da sua vida. E para ser um pouquinho mais trágico, os últimos momentos da vida de Moisés foi o que definiu a vida dele. Você pode ver alguém, você pode ter um grande amigo, 20 anos de amizade, mas de repente esse amigo te faz alguma coisa, ele não te ajuda em alguma coisa. Os 20 anos para trás não valem, são menos importantes do que o que ele fez agora e o que você está imaginando dele amanhã. Uma pessoa, um pai de família, depois de 40 anos de casado, ou talvez uma mulher que seja, 40 anos de casado, criou os filhos, e por um acaso, numa fraqueza, ele comete um adultério. Se não me engano, o pastor Ebenezer Bittencourt, ele fala desse exemplo. Se eu não estiver enganado, é ele.
ou o pastor Tiago Brunet, não me recordo. E então essa pessoa, depois de 40 anos de fidelidade no casamento, fidelidade a Deus, nos negócios, família, com os amigos, ele tem um caso fora do casamento, e ocasionalmente ele morre no ato pecaminoso. O que as pessoas dirão dessa pessoa? Talvez quando no velório vão dizer assim: nossa, bom pai ele foi. A esposa dele não tem nada a reclamar. 40 anos de um homem fiel. 40 anos essa mulher cuidou dos filhos, abriu mão da profissão dela. Será que é isso que eles vão dizer? Ou eles vão olhar e falar assim: olha onde foi se meteu. Eu imaginava, eu já sabia. Não, ele não me enganava. 20 anos depois vão estar falando o que dele? Que ele foi um bom pai, um bom marido. Por 40 anos não, do erro que ele cometeu no último dia de vida. Isso eu quero dizer o quê? O seu passado importa menos do que o seu futuro. E por isso você não pode deixar o que você já fez, o que já aconteceu, aonde você já foi, determinar o que vai acontecer com o seu futuro. Filipenses ainda capítulo 3, versículos 13 e 14. Olha o que o apóstolo Paulo ainda continua dizendo para a igreja de Filipenses: caros irmãos, eu ainda não sou tudo que eu deveria ser, porém eu estou concentrando todas as minhas energias nesta única coisa, esquecendo do passado e avançando para o que está à frente. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu, em virtude do que Cristo Jesus fez por nós. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: irmãos, eu ainda não cheguei aonde eu queria chegar, eu ainda não conquistei o que eu quero conquistar. O apóstolo Paulo não estava olhando para o passado, e às vezes nós olhamos essa passagem e questionamos algumas coisas, dizendo: olha, o apóstolo Paulo estava abandonando a sua vida, o apóstolo Paulo estava abandonando a sua carreira como professor, como acadêmico, ele estava largando tudo isso. Não, de forma alguma. O que o apóstolo Paulo estava dizendo é o seguinte: o que eu quero ser ainda não cheguei a ser. Em outras palavras, ele poderia dizer o seguinte, e nós podemos entender: tudo que aconteceu na minha vida me trouxe até aqui, só que ainda falta algumas coisas, isso não é tudo para mim. As coisas boas que me aconteceram ainda tem mais, as coisas ruins que me aconteceram não vão me parar, e eu estou empenhado com todas as minhas forças para o alvo que é Cristo Jesus. Você consegue pensar a sua vida? Você consegue olhar nos olhos da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos e dizer: ei, tudo que eu sou hoje, tudo que nós temos hoje não é nada comparado àquilo que eu tenho sonhado. E se ela te perguntar: mas o que você tem sonhado? Se os teus filhos olhar para você e dizer: papai, o que nós vamos fazer o ano que vem? Papai, qual é o projeto que o Senhor tem para nós daqui 10 anos? Qual o projeto que você tem para 2025, para 2030? Você que não casou ainda, você tem algum projeto? Você tem idealizado a esposa ou o marido que você gostaria de ter? Ou você está naquela, o seguinte: eu não vou escolher, porque senão eu vou diminuir as possibilidades. Então o que vir, glória a Deus, Deus sabe mais do que eu, é mais sábio do que eu. Mas o apóstolo Paulo, ele disse muito bem claro: tudo que me aconteceu. Querido, se o apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte: olha, tudo que ficou para trás não presta, ele estaria dizendo assim: ó, o meu encontro com Cristo não serviu para nada. Aqueles dias que eu fiquei cego e precisou de um homem de Deus ir lá orar por mim, não valeu de nada. E não era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. O que ele estava dizendo é: eu tenho algumas coisas para o meu futuro, mas o meu passado, por melhor que tenha sido, por pior que tenha sido, não determina o meu futuro. Só que nós fazemos o contrário. Fazemos ao contrário. Nós deixamos a nossa vida tomar as decisões, tomar a rédea do nosso destino. Nós deixamos os acontecimentos, os pensamentos ruins decidir o que será da nossa vida.
E a cada pensamento que nós temos, cada pensamento que você tem, dos aproximados aí 50 mil pensamentos diários, cada pensamento desse está reescrevendo a sua história. Cada pensamento que você tem está mudando um pouquinho a sua rota. Sabe por que o Jonas não foi para Nínive? Por causa dos pensamentos que ele tinha. Ah, pastor, o pensamento que ele tinha é porque as pessoas eram más. Mas ele tinha, os pensamentos dele era que aquelas pessoas eram más e não careciam, não precisava da misericórdia de Deus. Ele alimentava esses pensamentos dia após dia. Cada dia que ele acordava, ele olhava para um parente, ele olhava para uma casa, ele via que aquela casa faltava alguém. Ele olhava para uma família, aquela família não tinha um pai, porque na guerra, na batalha, perdeu a vida para os ninivitas. Porque ele ouvia histórias de que os ninivitas eram cruéis, sanguinários, assassinos, e isso tomou conta do pensamento de Jonas. Então quando Deus chega e diz: Jonas, preciso de você lá em Nínive, a história dele já estava escrita, não por Deus, mas por ele mesmo, por alimentar os pensamentos de que aquele povo não careciam da misericórdia de Deus. Aí é nesse momento que nós dizemos: eu não sei porque eu sou assim, eu não sei porque eu faço desse jeito, eu não sei porque eu quero fazer as coisas certas e faço as coisas erradas. É porque já alimentamos, nosso coração já está cheio, e nós precisamos chegar no momento de tomar uma decisão de como nós queremos a nossa vida, como será a nossa vida amanhã. Pastor, como assim? Só Deus sabe o amanhã. Sim, só Deus sabe o amanhã, e Ele só vai te dar um amanhã que você projetar. Tiago diz o seguinte: alguns homens estavam conversando, e um deles disse para o outro, falou assim, olha, para o sócio: olha, tive uma ideia. Ele falou: então diga. Nós vamos para tal cidade, e lá ficaremos um ano, trabalharemos, ganharemos dinheiro, e prosperaremos, seremos felizes. Então seu amigo diz: ei, escuta aqui, não é assim que se fala. Aí nós interpretamos errado. Não é assim que se fala, ou seja, tudo que você falou joga por terra. Não, só a maneira de pensar, só a maneira de pensar. Ah, então como é que se diz? Se Deus quiser, beleza. Aí chega amanhã, Deus quis, o que você vai fazer? Você jogou tudo para fora? Não, ele diz o seguinte: se Deus quiser, aí entra a sua parte. Iremos para tal lugar, lá trabalharemos, compraremos, venderemos, negociaremos, ganharemos dinheiro, seremos felizes, prósperos, ricos, abençoados, felizes. Mas você precisa ter o seu plano. Às vezes nós estamos vivendo uma vida razoavelmente aceitável, e isso vai definindo que a parte que está ruim, ou ela piora, ou ela toma conta do que está bom. Às vezes a sua saúde está boa, suas finanças estão excelentes, e por causa disso, você não percebe que os seus filhos estão se perdendo. Quantos pais descobrem, já os filhos adolescentes, que o filho é um delinquente? Quantos pais não descobrem, já com os filhos adolescentes, a filha está grávida, o filho é um traficante de drogas, entrou na prostituição, no homossexualismo, depois de adolescente. Ah, mas a minha família estava boa, eu trabalhei tanto, dei o melhor para os meus filhos. Sim, mas você não pensou o que você queria para os seus filhos de verdade. Talvez a família está boa, os seus filhos estão bem, mas o seu círculo de amizade não é o melhor. Isso pode influenciar a sua família, tanto influenciar para destruir a sua família. Ou quantas vezes você tem ouvido pessoas falar mal dos seus próprios amigos? E quando nós falamos de alguém, quando falamos de algo, não é porque estamos falando de alguém que esse alguém vai mudar. Não é porque estamos pensando mal de uma situação que essa situação vai mudar. A situação continua a mesma. Aqui nós lemos o apóstolo Paulo dizendo: olha, tudo que é puro, santo, agradável, honesto, verdadeiro, pense nessas coisas. Lá em Romanos ele diz: olha, transforme a vossa mente. Para quê?
Pare de pensar coisas ruins dos seus amigos, para que os seus amigos se tornem melhores. Pare de falar dos seus amigos, para que seus amigos se mude. Não, pare de falar dos seus amigos, para que você experimente a vontade de Deus. Pare de falar dos nossos governantes, para que eles tomem as melhores decisões. Não, para que você, para que eu tenhamos vida. E as coisas se tornam tão normal, queridos. Há 2 anos atrás, nós ouvimos algo, e isso se arrastou, e agora está voltando, intensificando. Quantos amigos perderam a amizade por causa de política? Quantas famílias se separaram, se destruíram por causa de posicionamento político? Enquanto falamos mal, quem está sendo destruído não são eles, somos nós. Quantas famílias, quantos amigos perderam a vida por causa de discussões fúteis, por causa de esportes, dos seus mais variados? Enquanto falamos mal, enquanto pensamos mal, enquanto discutimos, não são eles que vão mudar ou deixar de mudar, fazer melhor ou não, somos nós. E nós não preocupamos, ou deixamos que uma pequena área da nossa vida, talvez está tudo bem contigo, de repente você descobre que você ou alguém da sua família caiu doente. Primeira coisa que nós começamos a fazer é questionar a Deus. Mas Senhor, por quê? Por que isso? Eu não mereço. O que eu fiz de errado? Eu quero dizer uma coisa para você. Nós, eu e você, sempre teremos algo para agradecer ao Senhor. Sempre teremos algo para agradecer a alguém, mas também sempre teremos algo a reclamar. Que a nossa vida nunca, jamais será perfeita enquanto aqui na terra. Só que a decisão de agradecer alguém por algo bom que ele fez, ou reclamar por algo que ele deixou de fazer, é sua. A decisão é sua. Eu disse aqui na primeira pregação, depois de 5 ligações para a operadora de telefone, na 5ª ligação a atendente resolveu o meu problema. Mas diferente das outras 4 que eu não tinha falado nada, na 5ª ligação, no finalzinho que ela do atendimento, eu disse: olha, confirma para mim que essa ligação está sendo gravada. Ela disse: sim, está gravada. Eu disse: então eu quero fazer aqui um elogio, um agradecimento para você, pelo bom trabalho que você fez. Todas as vezes que eu ligo no serviço de telefonia para algum, de banco, de alguma coisa, no finalzinho, quando o atendente diz: olha, então é só isso, muito obrigado, tenha um bom dia, eu falo: espera um pouquinho, bom dia para você, bom trabalho, obrigado. A escolha de falar mal, de pensar mal, ou de agradecer alguém ou algo, é sua. Esse poder está nas tuas mãos. O poder de decidir falar mal, pensar mal, é seu. Quantas pessoas poderiam muito bem terem ficado caladas por um mero detalhe, depois de uma vida inteira de benécias, de bênçãos, e por causa de um detalhe, ele perdeu a amizade, perdeu a esposa, o marido, perde a intimidade com Deus, porque nós escolhemos, depois de tantas coisas, falar mal, pensar mal. Sabe de uma coisa? Os nossos pensamentos, eles se tornam um sentimento. Quando você começa a pensar mal de alguém, você começa a ter um sentimento ruim com dessa pessoa. Mas se você começar a falar bem dele, se você começar a observar as coisas boas que essa pessoa faz, você começará a ter sentimentos bons, agradáveis. Isso vai mudar a sua ação, a sua atitude vai mudar, a sua percepção vai mudar. E esse loop de você pensar coisas boas, procurar as coisas boas, as melhores coisas, e depois você vai sentir, porque você vai começar a ver as coisas boas que essa pessoa está fazendo. O seu sentimento por ela vai mudar, o seu sentimento pela situação vai mudar. Quando você começar a parar de falar que você não sabe, que você não merece, que você não consegue, e começar a olhar o seu potencial, aquilo que você sabe fazer, o que você pode fazer,
Você vai começar a entender que você pode fazer alguma coisa. A minha filha mais velha está com um negócio de falar assim: olha, papai, mamãe, tudo que eu sou, tudo que eu não sou, a minha irmãzinha é mais. Tipo, então você é linda, minha irmãzinha é mais linda. E aí eu comecei a observar que ela estava falando isso demais. E ela, dali a pouco, ela dizia: papai, tudo que eu sou, minha irmãzinha é mais. E eu parei com ela e falei assim: filha, deixa eu te falar um negócio. Tudo que você é mais. Ninguém é mais do que você. Porque Deus te fez com uma potencial que ninguém tem. Depende de você descobrir qual é o seu propósito. Tudo que você é mais, ninguém é mais do que você. O que Deus criou você, o propósito que Ele te criou, ninguém pode fazer melhor do que você. Só que nós começamos a olhar para nós só a parte ruim. Nós vamos olhando a parte ruim e nós não entendemos que o nosso pensamento reescreve a nossa história. O que nós pensamos de nós vai mudando o nosso destino. É como se fosse um recomeço. Cada pensamento que você tem é um recomeço. Quando você entender, se você colocar isso na sua cabeça, que os seus pensamentos é uma oportunidade de recomeçar, você vai começar a pensar diferente. Você vai começar a valorizar os seus pensamentos. Se os pensamentos têm o poder de reescrever a história, então cada pensamento que você tem é uma oportunidade sua, ímpar, que você joga fora de poder recomeçar. Mas o que é que nós pensamos de nós? O que é que nós pensamos? A maioria dos nossos pensamentos são negativos. Se você puder, e mais uma vez eu quero dizer aqui, esse poder aqui não é de capacidade, é de querer. Se você quiser, ande com uma folhinha, e os pensamentos que você conseguir mentalizar aí, escreve lá, qual foi o pensamento que você teve? Passou uma pessoa de carro na rua, está sem máscara, podia pegar o coronavírus, hein? Fala comigo o que é bom. Duvido que você já não pensou isso aí, porque eu já. Foi um confessionário meio forçado aqui, mas começa a anotar aí os pensamentos que você tem. Só que todo mundo que você viu de máscara, você não pensou assim: está de máscara, o Senhor guarde a vida dele, que ele não pegue o coronavírus. Mas o que estava sem máscara, você pensou que podia pegar. A maioria dos nossos pensamentos são negativos. Só que nós podemos começar a mudar isso. Nós podemos mudar, sabe como? Nós podemos começar a provar cada pensamento, a questionar cada pensamento. Quando você pensar isso: mas por que essa pessoa merece pegar o coronavírus? Talvez essa pessoa não teve dinheiro para comprar, ou não encontrou lugar para comprar. Como eu já disse aqui, em 2 comércios, logo no início, eu cheguei para a pessoa e disse: olha, você não está com medo de pegar o coronavírus? Ela disse: sim, eu estou com medo, mas a gente não encontra máscara para comprar. Nós precisamos, querido, colocar à prova os nossos pensamentos, se esses pensamentos são da forma com que Deus iria pensar. Sabe por quê? Deus, Ele não é negativo. Você não vai ver Deus sendo negativo. Deus, Ele pode executar algo que pode parecer algo ruim, algo que nos traz constrangimento, dor, mas não é porque Deus é negativo, muito pelo contrário, porque antes Ele já foi tão positivo, Ele acreditou nessa pessoa tantas vezes, mas chegou a hora da justiça. O amor e a misericórdia dele já se esgotou. Foi o caso do Saul. A Bíblia diz que Deus não escolheu Saul, mas uma vez ele sendo escolhido pelo povo, Deus usou do seu amor, a sua misericórdia para com o povo, e amou Saul. Mas em momento nenhum você vai ver Deus chamando os anjos, chamando Davi, dizendo: Davi, calma aí, porque esse rei que está lá é um
é um babaca. Esse rei que está lá, ó, bate muito bem não, daqui a pouco ele morre. Fica aí que agora chega a sua vez. Ou você já viu Deus, um profeta falando para o Davi assim, ó, calma aí, aquele rei lá não sabe de nada, ele não sabe nem lutar, não sabe nem empunhar a espada, é covarde. Ou você viu Deus falando para o Davi, enquanto Saul estava escondido na batalha com Golias, e Davi chega diante do rei, você viu alguém dizer assim, o rei é um covarde? Não, muito pelo contrário. Anos depois, Davi, direcionado por Deus, pelo Espírito de Deus, encontra Saul e poderia matar o Saul, mas ele diz, não tocarei nele. Os pensamentos de Davi eram pensamentos positivos. Se um pensamento, queridos, qualquer coisa, se você pensar em algo e isso te trazer medo, se um pensamento te trouxer preocupação, se um pensamento te trouxer tristeza, tenha certeza que isso não é de Deus, não é um pensamento proveniente de Deus. Ah, você não acredita não? Você acha que acredita não? Então vamos lá, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Olha o que o apóstolo Paulo está ensinando, discipulando o seu filho na fé, Timóteo. Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Espírito de Deus, Ele não nos traz pensamento, não coloca pensamento na sua mente de destruição, não vai trazer pensamentos que vai te colocar em confusão. Muito pelo contrário. O Espírito de Deus está aqui para nos dar força, nos trazer equilíbrio, ousadia, da mesma forma que usou Davi para destruir, para matar o Golias. É assim que o Espírito de Deus está aqui, e é isso que Deus faz comigo e com você. Mas nós que não acreditamos, nós é que tomamos as decisões erradas, decidimos pensar no que é ruim, decidimos analisar, nós analisamos tudo, depois da análise nós pegamos a parte ruim e dizemos, isso é ruim. Nós temos que manter, queridos, um foco. Se nós não tivermos um foco, se nós não olharmos para o que Deus tem para nós, se você não conseguir olhar para você, para o lugar que você está, para a sua família, para o seu trabalho, e não focar no que é bom, no que é agradável, no que é justo, no que é honesto, no que merece louvor, no que é digno de ser exaltado, nós nunca teremos uma vida próspera, porque a nossa vida sempre será uma vida de desgraça, de derrota. Se eu pudesse perguntar para você algumas coisas aqui, responda só para você aí, bem disfarçado para quem está do seu lado aí não perceber como que você está respondendo. Você gostaria de ter uma família abençoada? Anota aí, sim ou não? Você gostaria de ter filhos abençoados, prósperos, filhos que vão te trazer alegria, orgulho? Você gostaria de ter uma vida de santidade, uma vida de intimidade com Deus? Você gostaria de ter um propósito na sua vida? Você gostaria de saber para que você nasceu? Qual é o seu propósito? Você gostaria de ter equilíbrio financeiro? Você gostaria de ter uma mente vencedora? Agora eu quero perguntar, por que você não tem? Não precisa dizer qual que você não tem aqui ainda, mas sabemos cuidar dos nossos pensamentos. Tudo isso está em nossos pensamentos. E eu quero ainda fazer uma pergunta para você. Você abriria a porta da sua casa e permitiria ou convidaria um ladrão para entrar na sua casa? Você
permitiria? E por que você permite que pensamentos entrem dentro da sua mente e roubem a sua energia? Por que você permite que pensamentos entrem dentro da sua mente e roubem a sua comunhão com Deus? Por que você permite que pensamentos entrem e destrói o seu relacionamento com a sua família? Por que você permite que pensamentos entrem dentro de você e diz para você que você não merece, que você não sabe, que você não consegue, que você não tem, que você não é? Por que nós não permitimos que um ladrão entre de casa e permitimos que pensamentos entrem para roubar a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso propósito, nosso relacionamento com Deus, roubar a nossa família? Por que você permite? Paulo nos disse lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que tudo aquilo que nós dermos atenção, tudo aquilo que nós valorizarmos, tudo aquilo que nós pensarmos, tudo aquilo que nós falarmos vai se tornar grande e poderoso em nossa vida. Pense nessas coisas, porque elas vão tomar conta da nossa vida, são elas que vão determinar a sua vida. A nossa mente ela sempre estará cheia de pensamentos que nos impressionam. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, fazer uma pergunta. Quando você anda pela rua aí, eu espero que não agora, nesses dias, mas quando você, melhor ainda, há um mês atrás, você andando na rua, lembra daquele cachorro que correu atrás de você? Ou 6 meses atrás? Quem lembra aí do cachorro que correu atrás de você? Quem já aconteceu aí? Nunca aconteceu? É de sorte, né? Mas nunca passou nenhum cachorro perto de você na rua? Você está andando assim, nunca passou um cachorro perto? Que cor que ele era? Você lembra a raça dele? Do último que passou perto de você? Ah, ele não te impressionou. Mas se ele tivesse latido corrido atrás de você, você sabia até quantos dentes tinha na boca. A nossa mente é cheia de pensamento que nos impressiona. E sabe, não tem nada mais que nos impressiona do que medo. O medo nos impressiona, nos trava. A raiva nos trava. Quando você fica com raiva de alguém, você não esquece dessa pessoa. Se você ficar com medo de alguma coisa, você não esquece dela. Até onde não existe, você começa a ver barata voando. Ah, meu Deus, tem uma barata voando aqui. Aí não tem porque eu estou sentindo uma barata. Mas a felicidade também pode nos impressionar. Só que não nos impressiona tanto quanto uma raiva. A gratidão pode nos impressionar. Davi, ele diz assim para o Senhor: Senhor, o que é que eu posso dar ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor fez por mim? O que eu posso dar? Ele estava tão impressionado com o que Deus fez. Ele olhava tudo em volta e dizia assim: o meu reino, o meu nome de guerreiro, de rei, maior rei de Israel, vale de quê? E às vezes, quando nós não nos impressionamos com a gratidão, nós olhamos para Deus, olhamos para as pessoas e dizemos: ah, eu não preciso, eu consigo viver minha vida sozinho, porque o que eu tenho, o que eu sou é melhor, porque tem outras pessoas que podem me ajudar. O que você precisa? Vamos fazer um exercício mental aqui. O que é que você precisa hoje? Se você puder aí escrever 3 coisas, o que você precisa? Você precisa ter paciência, sabedoria. Você precisa aprender a administrar suas finanças. Você precisa entender o teu marido, a tua esposa, para ter um relacionamento melhor. Você precisa de uma intimidade maior com Deus. O que é que você precisa? Pensa em 3 coisas. Vou esperar aqui 5 segundos. O que é que você precisa? Você precisa de paciência? Então por que você está pensando nas pessoas que te magoaram? Você precisa melhorar o seu relacionamento com o teu marido, com a tua esposa? Por que você está pensando nas coisas que ela te falou de ruim? Você acha que vai melhorar, vai consertar pensando nas coisas ruins?
Você quer ter um relacionamento com Deus? Por que você não está pensando nas coisas de Deus? Olha o que Deus diz para o povo de Israel, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos 5, 6, 7, 8 e 9. Você deve meditar sempre nesses mandamentos, que hoje estou ordenando, os quais você deve ensinar aos seus filhos. É preciso que você converse sobre estas leis, quando estiver em casa, quando estiver andando por algum caminho, na hora de dormir, e logo ao despertar. Você precisa falar dessas coisas. Amarre esses mandamentos, amarre ele nos dedos, como constante lembrete. Fixe todos eles na tua testa, pregue ele na testa. Se você está com vergonha de andar com máscara na rua, você imagina pregar um papel na testa. Bem como nos batentes da porta da tua casa, coloque eles lá, para que você não esqueça dos meus mandamentos. Deus estava tendo uma conversinha com aquele povo, e sabia que aquele povo precisava dele. Então ele diz: olha, vocês precisam de mim, então vocês precisam pensar em mim, vocês precisam falar de mim, vocês precisam viver sobre mim. Você precisa falar para os seus filhos precisam falar para os amigos. Vocês precisam olhar quando acordar, a primeira coisa que vocês verem será eu. Quando vocês forem dormir, a última coisa que vocês vão falar será de mim. Quando vocês forem comer, vocês precisam falar de mim. Quando vocês estiverem andando para fazer qualquer coisa, precisam falar de mim. Nós precisamos ter foco. O que Deus está dizendo para o povo é: vocês precisam ter um foco. Nada do que vai acontecer aqui, nada do que vai acontecer, nada do que Moisés vai fazer, das pragas, nada disso importa. Nada disso importa do que vai acontecer no deserto, se vai sair água da rocha, se o mar vermelho vai se abrir, se vai vir codorniz, nada disso importa. A única coisa que eu quero de vocês é que vocês falem de mim, que vocês pensem sobre mim, que vocês ensinem sobre mim. Amarre no dedo. Imagine você andar com um monte de papel amarrado no dedo, pregado na testa. Eu não precisa fazer isso hoje não, irmãos. Em vez de você pregar um papel na testa, você pode falar para alguém. E ao invés de você amarrar nas mãos, nos dedos, na porta da tua casa, você pode falar para os seus filhos. Mas nós vivemos uma sociedade que só valoriza o que é negativo, só valoriza as coisas que é ruim. Eu vou dizer para você o porquê. Mateus capítulo 5, versículo 16. Olha o que Jesus está dizendo aqui: assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Que resplandeça a vossa luz, para que o mundo, para que as pessoas vejam as suas obras. O que Jesus está dizendo aqui, irmão? Vamos pensar aqui. Ele está dizendo: olha, o mundo jaz em trevas, nós sabemos disso. Aí ele, de repente, ele vem e diz: deixe a vossa luz brilhar, para que o mundo veja as vossas obras. Ele está dizendo o quê? Mostre para as pessoas, mostre para o mundo o que você tem de melhor. Só que para você mostrar o que você tem de melhor, você tem que saber e acreditar que você tem o melhor. Mas sabe o que nós ficamos focando? O que nós ficamos mostrando? Os nossos defeitos, as nossas incapacidades, as nossas decepções, as nossas frustrações. É muito fácil você ir na internet, no Facebook, e ver alguém postando lá uma mensagem, desabafando, mas você não vai ver essa pessoa colocando lá: olha, obrigado, presidente Bolsonaro, obrigado, Sérgio Moro. Agora o Sérgio Moro, irmão, virou o Satanás. Mas isso não é de assustar não, irmãos. O futuro sempre é mais importante do que o passado. E o futuro do Moro, por enquanto, é o traidor do presidente. Não estou falando que ele está certo ou errado não, só estou fazendo uma análise. Deixe a vossa luz brilhar, para que onde você apontar o holofote, as pessoas vejam
que você tem de melhor? O que você tem evidenciado? Quero que você pense comigo rápido aqui para a gente terminar. O que você tem mostrado para as pessoas sobre o seu casamento? Se eu perguntasse, se alguém perguntar para a sua melhor amiga, para o seu melhor amigo, para o seu colega de trabalho e perguntar como é o casamento de fulano, como é o marido dela, eles vão dizer o que você diz. E o que eles dirão? Se eu perguntar para os seus filhos como é o trabalho do teu pai, o que eles dirão? Como que é o trabalho do teu pai? Posso perguntar para os teus filhos? Posso perguntar para os seus vizinhos como é a igreja que você frequenta? Posso perguntar para alguém como é você? Quem é você? Quando você começar a evidenciar coisas boas, você vai começar a descobrir coisas boas. Não significa que você vai começar a falar, isso não é uma mágica, isso não é pensamento positivista, que você começa a pensar coisas boas e de repente o universo vai conspirar e vai vir coisas boas. Não, não é isso. Quando você começar a pensar coisas boas sobre o seu trabalho, você vai descobrir que lá tem coisas boas a se fazer. Você vai descobrir que no começo, quando você entrou lá, há 1 ano atrás, há 6 anos atrás, você estava entrando por um ideal, porque você acreditava em algo, e agora você está fazendo o que? Reclamando? Porque tem 6 anos que não recebe um aumento de salário? Se você começar a pensar coisas boas do teu marido, da tua esposa, você vai descobrir os motivos que te fizeram apaixonar por ela, por ele. Mas o que você vive, o que nós vemos hoje, o que você vê hoje nele é o quê? É apenas as coisas ruins. E cada coisa ruim que você pensar, você vai descobrir que é mais ruim ainda. Porque a parte ruim dele é porque é ruim mesmo. Mas se você começar a observar só as coisas ruins, nós temos que mudar o foco. Você tem que mudar o foco do que você está pensando. Se você começar a falar de coisas ruins aqui, daqui a pouco nós vamos começar a dizer que o culto ficou sem graça, porque tem metade das pessoas, 1/3 das pessoas, o culto ficou sem graça. Assistir o culto pela internet, isso não é muito legal. É melhor estar presente, porque nós temos ali, podemos abraçar, e isso é ruim. Porque não podemos pensar que, graças a Deus, nós vivemos numa época de tecnologia, que não precisamos ficar 1 semana, 1 mês, 1 ano, sem poder nos comungar, sem poder nos reunir, sem poder ouvir a palavra de Deus, e Deus nos dá a oportunidade de ouvirmos a palavra dEle aonde quer que estivermos. Quero que você memorize aí algumas perguntas para a gente terminar aqui, para você definir o seu foco. Eu iria chamar algumas pessoas aqui, mas para a gente terminar logo, quero que só que você pense aí. 3 coisas, pensa aí, 3. São 4 perguntas. 3 coisas pelas quais você é grato. 3 coisas que merecem a tua gratidão. Quais são elas? Você consegue pensar nelas aí? Pensa. Se não der de pensar agora, daqui a pouquinho, mais tarde, na hora que você deitar, você pensa. Quais são os seus 3 pontos fortes? Aquilo que você olha para você e diz assim: esse aqui eu sou bom. Ah, pastor, eu não sei fazer nada, que eu fico só em casa. Sabe cozinhar? Eu li agora, acabei de ler a matéria do Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Se não me engano, 17, 20 anos de casamento. Ele disse que quando casou, a esposa dele com 18 anos não sabia cozinhar. Ela falou: tudo bem, então vai fazer um curso. Ela descobriu a paixão dela, descobriu o talento dela, era cozinhar. E ele disse que a melhor coisa, ele não vê a hora de chegar em casa para poder comer, porque a esposa dele hoje cozinha super bem. O que você pode fazer? Pensa aí, 3 coisas que você pode fazer. Você não sabe cozinhar, mas sabe fazer docinho. Doce de leite, não sabe fazer doce de leite? Sabe fazer pamonha? Você não sabe fazer pamonha, mas sabe escrever poema? Pensa aí, 3 coisas que você sabe fazer, seus pontos fortes. Você não sabe fazer, mas você consegue interagir com as pessoas.
quais são as 3 pessoas que mais te amam? E quais são os seus 3 principais sonhos? Quais são os seus 3 projetos de vida? Se você começar a pensar, sabe o que essas perguntas têm em comum? São perguntas que te exigem respostas positivas. São perguntas que te exigem pensar em coisas boas. Mas sabe o que nós ficamos pensando? Eu não sei fazer, não sei cozinhar. Eu fui fazer, não deu certo. Eu não sei falar. Eu não estudei só até a 3ª série. O Luciano, o cantor, estudou até a 3ª série. Ele não sabe nem ensinar as meninas dele agora, acho que tem 10 anos. Ele fala, minha esposa que ensina elas aí agora, porque aulas online e tal. Mas você acha que isso impediu dele ser um dos maiores cantores do Brasil? 3ª série. Você não sabe cantar, talvez? Se você não sabe igual eu, você fala, então cantar não é meu negócio. Mas isso não te faz ruim, te mostra apenas que a tua habilidade, o teu propósito é em outro lugar. Porque fulano, eu fui lá na igreja e fulano nem olhou para mim. Porque agora fulano não liga mais para mim. Bom, em vez de você pensar nessas pessoas, pensa aí, as 3 pessoas que mais te amam. Em vez de você ficar preocupado que fulano não falou contigo, liga para essas pessoas e diz aí, como é que você está? Porque elas que te amam, liga para elas. Em vez de ficar preocupado que fulano não te respondeu no WhatsApp, não curtiu a tua foto. Fica de pé, queridos, vamos fazer uma oração. Os nossos pensamentos determinam a nossa vida. Os nossos pensamentos direcionam a nossa vida. Aquilo que você tem pensado, cada pensamento que você tem reescreve a sua história. Cada pensamento que você tem direciona a sua vida para um lugar que talvez você nem tenha imaginado. A sua vida tem tomado talvez um rumo que você não imagina, porque você tem pensado coisas que você não quer pensar, mas você permite esses pensamentos adentrarem o seu coração. Aqueles momentos que você se pergunta por que você faz o que faz, por que as coisas não dão certo, por que as pessoas não valorizam o seu trabalho, por que lá no seu trabalho você não recebe a promoção. Talvez porque está faltando alguma coisinha que você precisa entender e fazer melhor. Pastor Tiago Brunet, num congresso, ele chamou 2 pessoas. Ele disse, eu quero aqui uma pessoa que está desempregada. E veio uma jovem. Falou, agora, por favor, um empresário, vem aqui. Ele não falou o que era, chegou os 2 lá. Falou, você está desempregado? Quanto tempo? Quanto tempo? Sim. E você, você está precisando de funcionário? Ele falou, estou precisando. Tô, calma aí. Pronto, já está empregada. Aí eles se olharam assim, né, não se conhecem. Ele falou, sabe como que você vai ganhar o emprego dele agora? Se você chegar para ele e falar assim, fulano, tua empresa faz isso. Eu já fiz uma análise de mercado e eu entendi que eu tenho uma proposta. Se nós fizermos isso, eu garanto que você vai ter 20% de lucro a mais. Duvido que ele vai questionar o salário que você vai pedir. Ele perguntou, alguém já chegou para você e fez isso? Não. Você já fez isso para alguém? Não. Então volta cada um para o seu lugar. O que você pode fazer? Os seus pensamentos vão te levar aonde? Você só precisa começar a pensar coisas boas, honestas. Você só precisa começar a pensar amorosamente. Só precisa começar a pensar no que é justo, no que traz louvor, no que traz alegria. Você precisa começar a pensar em coisas que vai alegrar o coração de Deus. E a partir daí você vai entender o seu propósito. Você vai entender o porquê que Deus chamou você. Você vai entender o porquê que você tem vivido uma vida medíocre. E o que vai acontecer com a sua vida. Porque você vai começar a descobrir coisas que você não imaginava sobre você. Porque o teu foco estava totalmente desviado do teu propósito. Fecha os seus olhos aí onde você está, na tua casa. Fecha os olhos aqui. E eu gostaria de desafiar você a chegar na sua casa e você fazer uma lista
Faça uma lista. Mesmo que depois você rasgue, queime, para que ninguém veja, talvez você fique envergonhado, mas faça uma lista de coisas boas. Tente lembrar aí das pessoas que foram boas para você. Tente lembrar de pessoas que ajudaram você, pessoas que tornaram o seu dia melhor. Talvez o caixa do supermercado, talvez o vendedor que te deu uma dica. Comece a pensar aí quais são os seus projetos, as coisas que você tem desejado para a tua vida. Senhor, neste momento aqui, ó Pai, eu quero que o Teu Espírito Santo, Deus, assim que a Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo nos direciona, que o Senhor não nos dê um espírito de covardia, mas um espírito de amor, um espírito de equilíbrio. Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos traga esse equilíbrio agora neste momento. Pai, que cada coração aqui essa noite, neste momento, ó Pai, que esteja ouvindo essa ministração e tenha entendido, ó Pai, que precisa mudar os pensamentos, que o Teu Espírito Santo traga equilíbrio para a mente do Teu Filho. Senhor, que nenhum dardo do inimigo, nenhuma seta possa atingir a mente do Teu Filho, e que ele possa, ó Pai, a partir de agora, começar a focar, a olhar as coisas boas, e tome uma decisão, ó Pai, de que ao invés de reclamar, vai agradecer pelo aquilo que tem acontecido, pelas coisas boas, porque a partir de então, ó Pai, nós iremos descobrir o Teu propósito. A partir de então nós vamos descobrir o que o Senhor tem de melhor para nós, e é por isso, ó Pai, que eu louvo ao Senhor e peço a Tua bênção, a sabedoria do Teu Espírito Santo, ó Pai, e que o Teu amor esteja conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe.